Você já ouviu falar de Gog e Magog? Talvez esses nomes soem como história antiga ou lenda esquecida, mas a Bíblia os menciona de forma assustadoramente clara em Ezequiel 38 e 39. Eles não são apenas personagens de um passado distante. Eles representam uma guerra que pode mudar tudo no mundo moderno. Imagine isso, uma coalizão de nações poderosas se levantando contra Israel, cercando-o de todos os lados, como se a história estivesse se repetindo diante dos nossos olhos. Líderes vindos do norte, exércitos avançando com tecnologia e estratégia militar. E a Bíblia descreve que nenhuma força humana poderá impedir o plano divino. E aqui está o detalhe mais intrigante. Estudiosos apontam que algumas dessas nações podem ser os mesmos países que hoje vemos em tensões constantes com Israel, incluindo o Irã. Isso não é teoria da conspiração. São palavras escritas há milhares de anos, prevendo um conflito que envolve geopolítica, profecia e o fim dos tempos. Se você acha que isso é distante ou irrelevante, pense de novo. Cada notícia sobre o Oriente Médio pode estar conectada a essa profecia. Antes de mergulharmos nos detalhes e nos sinais que a Bíblia revelou, pare agora, inscreva-se e ative o sininho, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente a sua visão sobre o futuro da humanidade. Para entender a ameaça de Gog e Magog, precisamos voltar à Bíblia, especificamente Ezequiel 38 e 39. Nestes capítulos, Deus revela uma visão aterrorizante. Nos últimos dias, uma grande nação chamada Gog se levantará do norte para atacar Israel, reunindo um exército poderoso e aliado de várias nações. A descrição é detalhada e precisa, mencionando aliados que estudiosos associam a países modernos do Oriente Médio. O mais impressionante é que essa profecia não parece apenas simbólica. Ezequiel descreve um cenário real, quase como se Deus estivesse dando um mapa estratégico do futuro. O exército de Gog cercará Israel, buscando saquear e dominar a terra prometida, mas Deus avisa que esse plano humano está fadado ao fracasso. O texto deixa claro que essa guerra tem um propósito divino, mostrar que nenhum poder humano pode impedir o cumprimento do plano de Deus. É um alerta, um aviso profético para todos os povos e gerações futuras. Ao conectar Ezequiel com sinais modernos, percebemos que a profecia de Gog e Magog pode estar mais próxima de se cumprir do que imaginamos, e cada evento no Oriente Médio merece atenção redobrada. Agora que entendemos quem é Gog na profecia, surge a pergunta que intriga estudiosos e curiosos. Quais seriam as nações que fazem parte dessa coalizão nos dias de hoje? Ezequiel descreve aliados específicos, vindos de regiões que hoje correspondem ao Oriente Médio e áreas do norte de Israel. Muitos pesquisadores apontam para o Irã, conhecido por sua postura agressiva contra Israel, e também para outras potências da região que possuem interesses estratégicos e religiosos. O ponto mais alarmante é que esses países possuem tecnologia militar avançada, capacidade de formar coalizões e histórico de conflitos que aumentam a tensão global. Quando você cruza isso com a descrição bíblica, surge um cenário que parece saído diretamente de um livro de história, mas é profecia. A Bíblia não só alerta sobre a guerra, mas sugere que a coalizão será coordenada, organizada e poderosa, cercando Israel de todos os lados. Isso deixa claro que não se trata de uma guerra comum, mas de um evento de magnitude profética, destinado a impactar toda a humanidade. A pergunta que permanece: será que os eventos atuais no Oriente Médio são apenas política, ou sinais do cumprimento dessa profecia milenar? A profecia de Gog e Magog não descreve apenas uma guerra qualquer. Ela fala de um exército tão poderoso que cercará Israel de todos os lados, com homens, armas e estratégias que desafiam a imaginação. Imagine nações inteiras se unindo, avançando de forma coordenada, prontas para invadir a terra prometida. Cada detalhe no texto bíblico reforça que esse não será um conflito comum, mas uma ameaça existencial ao povo escolhido por Deus. O mais assustador é que o inimigo não estará apenas armado com força militar humana. A Bíblia deixa claro que haverá um momento em que o mundo testemunhará a magnitude dessa coalizão, e ninguém poderá prever o resultado sem intervenção divina. É um cenário de tensão máxima, onde toda a segurança humana parece frágil diante do poder da profecia. Essa descrição faz com que os eventos modernos no Oriente Médio ganhem uma nova dimensão. Cada alerta, cada notícia de tensão ou conflito, pode ser parte de algo muito maior, conectado a séculos de previsão divina. E agora fica a reflexão: como Israel e o mundo reagirão diante de um inimigo tão imenso e inesperado? O que a Bíblia revela sobre o destino dessa guerra vai surpreender você nos próximos minutos.
Quando tudo parece perdido e o exército de Gog avança implacavelmente contra Israel, a Bíblia revela algo surpreendente e sobrenatural. Deus intervém diretamente. Ezequiel descreve um cenário onde terremotos, fogo e caos caem sobre os inimigos, destruindo suas tropas de forma inexplicável. Nenhuma tecnologia humana, nenhuma estratégia militar pode resistir ao poder divino. Essa intervenção não é apenas uma batalha física, é um aviso claro e poderoso. O plano de Deus não pode ser impedido por forças humanas. Cada nação que se levanta contra Israel está, na verdade, entrando em um conflito que já tem um desfecho determinado. O poder de Gog e seus aliados, por mais assustador que pareça, é temporário diante da soberania divina. Visualize o cenário: exércitos inteiros sendo paralisados, fogo e tempestade surgindo de forma sobrenatural, caos e medo se espalhando entre aqueles que ousaram desafiar o plano de Deus. É uma manifestação direta do juízo divino, mostrando que os eventos da profecia não são apenas históricos, mas reais e impactantes, mesmo nos tempos modernos. E a grande pergunta permanece: se Deus já determinou o resultado, qual será o papel da humanidade enquanto isso acontece? A batalha de Gog e Magog não é apenas um conflito isolado em Ezequiel. Ela se conecta diretamente com o Apocalipse, o livro das revelações finais. No capítulo 20, vemos que Gog e Magog surgirão novamente no fim dos tempos, reunidos para uma última tentativa de desafiar Deus. É um ciclo profético que se repete, mostrando que a guerra contra Israel tem dimensão global e sobrenatural. O Apocalipse descreve essa batalha final como um confronto entre as forças do mal e o plano divino, envolvendo estratégia militar, alianças inesperadas e sinais sobrenaturais. Catástrofes, terremotos e fenômenos inexplicáveis acompanham o conflito, mostrando que a intervenção divina não é apenas histórica, mas faz parte do plano final para o mundo. Ao observar os eventos atuais no Oriente Médio, muitos estudiosos se perguntam: será que a tensão crescente entre nações é apenas política, ou poderia ser o início do cumprimento dessa profecia milenar? Cada notícia de conflito, cada alerta de guerra, pode ser interpretada como sinal de que os últimos dias estão se aproximando. Essa conexão entre Ezequiel e Apocalipse reforça que a guerra de Gog e Magog não é ficção. É uma narrativa que une passado, presente e futuro, deixando o mundo em alerta máximo. A guerra de Gog e Magog não afeta apenas Israel. Suas consequências se espalham por todo o planeta. A Bíblia deixa claro que esse conflito trará um período de caos, medo e fome, impactando diretamente a vida de milhões de pessoas. É um alerta sobre como guerras proféticas têm repercussão global, mostrando que ninguém está imune aos sinais dos últimos dias. Imagine um mundo onde tensões geopolíticas, crises econômicas e desastres naturais se intensificam simultaneamente. É exatamente isso que os textos bíblicos sugerem: eventos interligados, como peças de um tabuleiro cósmico, onde cada movimento humano é observado e direcionado pelo plano divino. O caos não é aleatório, é um reflexo do cumprimento de uma profecia milenar que une história, presente e futuro. Além disso, a ameaça não é apenas física. O medo, a insegurança e a desconfiança entre nações e povos aumentam, criando um clima de instabilidade global. A profecia mostra que, mesmo diante de um exército aparentemente invencível, a intervenção divina trará justiça e proteção para aqueles que seguem o plano de Deus. A pergunta que fica é inevitável: como o mundo reagirá quando perceber que essas profecias podem estar se cumprindo diante de nossos olhos? Depois de entender quem é Gog, as nações envolvidas e a intervenção divina prevista, surge uma pergunta que nenhum observador atento pode ignorar: Gog e Magog estão prestes a se levantar contra Israel? A Bíblia mostra que esse conflito não é apenas simbólico. Ele se conecta aos últimos dias, a eventos que podem se desdobrar diante de nossos olhos. Se você observar o Oriente Médio, verá tensões crescentes, alianças estratégicas e ameaças constantes. Cada notícia, cada alerta de guerra, cada movimentação militar pode ser um fragmento do quebra-cabeça profético que Ezequiel descreveu há milhares de anos. O que parecia distante, agora começa a ganhar forma diante do mundo moderno. E aqui está o ponto mais intrigante: a profecia não se limita a Israel. Ela envolve impactos globais, catástrofes e sinais sobrenaturais, sugerindo que a humanidade como um todo deve estar atenta. A pergunta não é apenas quando acontecerá, mas como reagiremos diante de algo tão inevitável e sobrenatural. Agora, a reflexão final. O que você faria se soubesse que eventos descritos há milênios podem estar prestes a se cumprir? Pense nisso. Chegamos ao ponto crucial.
Depois de entender a profecia de Gog e Magog, a coalizão de nações, a intervenção divina e os sinais do Apocalipse, resta uma questão que todos devem considerar. O que isso significa para nós hoje? A Bíblia nos mostra que essas guerras não são apenas história. Elas fazem parte de um plano divino que conecta passado, presente e futuro. A profecia alerta sobre o caos, o medo e as consequências globais, mas também oferece uma certeza: Deus permanece no controle. Nenhuma força humana pode impedir o cumprimento do plano divino. Essa é uma mensagem de alerta, mas também de esperança para aqueles que observam e se preparam espiritualmente. Enquanto as notícias sobre conflitos e tensões internacionais continuam chegando, precisamos nos perguntar: será que estamos testemunhando sinais dos últimos dias? Cada evento moderno pode ser uma peça dessa profecia milenar se revelando. Se você quer realmente entender o que os sinais bíblicos significam para o futuro da humanidade, continue acompanhando, compartilhe este vídeo e ative o sininho. O que parece distante pode estar prestes a explodir diante dos nossos olhos, e conhecer a verdade agora é o primeiro passo para estar preparado.